Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar. Gente, eu só sei ser pontual. Eu não sei não ser pontual. Então, nós já vamos começar falando, Carol, tudo bem? Falando das nossas crenças. E, por favor, gente, um papel e uma caneta, porque se não tiver papel e caneta, eu não tô dando aula. Se não for para olhar, oi, irmã! Se não for para olhar para as nossas crenças de verdade, se for para eu perder tempo, já me avisa que eu vou embora. A ideia aqui é que a gente olhe para as nossas crenças de verdade, que a gente traga as nossas crenças para dentro do nosso coração e que dentro do nosso coração a gente consiga resignificar. Então aqui a gente não vai falar das crenças dos outros, a gente vai falar das nossas crenças financeiras, daquilo que nos impede de prosperar. E se Deus quiser e todo mundo aqui tiver interesse, quebrar essas crenças. Então, por favor, irmã, Eita, porque é hora da gente quebrar as nossas crenças de verdade, ok? Vamos lá? Queria começar perguntando para vocês. Complete a frase. Eu quero ter muito dinheiro, mas o que vem depois do mais? Vamos lá comigo, gente. Eu quero ter muito dinheiro. Quero ter muito dinheiro, mas o que vem depois do mais? O que vem depois do mais é aquilo que está muito próximo das nossas crenças. É aquilo que alimenta a nossa crença. É aquilo que dá voz à nossa crença. Então vamos lá. Eu quero ter muito dinheiro, mas. Vamos lá, gente. Vocês já começaram a identificar? Mas é difícil. A minha eu quero ter muito dinheiro, mas alguém vai me pedir emprestado. Eu quero ter muito dinheiro, mas ainda eu sou muito dependente dos meus pais. Fê chegou. Eu quero ter muito dinheiro, mas para a gente olhar as nossas crenças, a gente vai precisar olhar para esse mais. O que vem depois dessa frase? Eu quero ter muito dinheiro, mas eu me vejo dependente dos meus pais. E essa é uma crença que eu posso levar para o resto da minha vida. E ela vai estar presente junto comigo em todas as minhas decisões. E pode acreditar, gente, as nossas crenças, elas são rápidas. Elas chegam na nossa vida mais rápido do que a gente imagina. Então, enquanto eu estou começando a elaborar um pensamento, a minha crença já veio. Então, o que é isso? Eu vou tirar a carteira, mas se eu sou dependente dos meus pais, como que eu tiro uma carteira? Eu vou ganhar muito dinheiro, mas se eu sou dependente dos meus pais, como que eu produzo esse dinheiro? Eu vou continuar ganhando, eu vou esperar os meus pais me darem o dinheiro que eu preciso. E as crenças, gente, elas são muito rápidas, elas atuam no nosso cérebro muito mais rápido do que nós imaginamos. Então, automaticamente, nós desistimos daquilo que queremos porque nós nos ancoramos a essa crença. Então, vamos lá. Marília diz: eu quero ter muito dinheiro, mas eu não consigo. Eu quero ter muito dinheiro, mas tenho que trabalhar. Geralmente é isso mesmo, Fran. Quando a gente quer ter muito dinheiro, a gente tem que trabalhar. Não necessariamente trabalhar duro. Olha essa, eu quero ter muito dinheiro, mas me afasta da minha família. Se eu acredito nisso, se eu tenho isso como uma crença, vocês acham mesmo que eu vou produzir esse dinheiro? Vocês acham mesmo que eu vou ficar rica? Tem uma força, gente, que é muito maior na nossa vida, que é a do pertencimento. Eu vou fazer de tudo para pertencer à minha família de origem. Então, se eu tenho uma crença de que o dinheiro vai me afastar da minha família, se eu tenho uma crença que eu sou dependente dos meus pais, lembrando, se eu sou dependente dos meus pais, é a condição que eu tenho de ser filha. Se
Se eu tenho essas crenças, Eide, se eu tenho essas crenças, vocês acham mesmo que eu vou escolher o dinheiro? Vocês acham mesmo que eu vou permitir que o dinheiro entre dentro da minha casa? Vou não, gente. Eu vou preferir ficar dentro da minha família. E aí é nessa hora que eu preciso olhar para essa crença, ressignificar essa crença. E como que eu resignifico uma crença? Como que eu transformo essa crença na minha vida? Quando eu trago ela para minha frente, quando eu olho para ela, quando eu ponho ela dentro, na minha cara, quando eu esfrego ela na minha cara. Porque quanto mais consciente eu sou dessa crença, mais chance eu tenho de mudar. Então, quanto mais eu tenho ela escancarada no meu quadro, na minha cama, quanto mais ciente dessa crença eu sou, mais chances eu tenho de resignificar. Resignificar minha crença, ressignificar minha história com o dinheiro e me libertar e libertar, às vezes, os meus pais para ter uma vida melhor financeiramente também. Lu, mas eu já tenho consciência. Gente, infelizmente nós não temos consciência. Não temos consciência. A gente traz a crença, igualzinho agora que estamos aqui, a gente traz a crença para a nossa vida, mas aí a gente tampa. Porque todas as nossas crenças, incluindo as crenças financeiras, nos machucam. Dói. Dói quando a minha irmã fala que ela é dependente dos pais dela. Dói na Júlia quando ela fala que isso pode afastar ela da família dela. E todos nós, vou te explicar, Nath, e todos nós temos horror à dor. Nós não queremos sentir dor. Então a crença vem e nós jogamos fora. Nath, a primeira frase que eu fiz, e para quem está chegando agora, a primeira frase que eu coloquei aqui é: eu quero ter muito dinheiro, mas o que vem depois do mais? Aí eu tô colocando que é isso que ancora as nossas crenças, né? Então vamos lá, gente. Quem aqui tem consciência das suas crenças financeiras? Quem que de verdade sabe de cor e salteado qual é a sua crença financeira? Vamos lá. Aqui tem um delayzinho, eu vou esperar vocês escreverem. Quem aqui tem real consciência de qual é a sua crença financeira? Escrevam aqui, gente, nos comentários. Quem não quiser escrever nos comentários, escreve no seu caderno, porque nós vamos trazer essa crença para o seu nariz. Nós vamos trazer essa crença para a sua cara. Nós vamos colocar essa crença num quadro bem grande. A Fê está dizendo que nós temos aversão à dor e fazemos de tudo para evitá-la, inclusive não olhar para o que dói. Gente, que tanto de eu não tenho consciência, Carlinha. Vamos lá, gente. Qual é a nossa crença financeira? Não tenho Quem mais? Quem vai me contar que tem consciência da sua crença? Não acredito que não vai ter uma. Não mereço ser rica. Ter mais que os meus pais são injustos. Crença de que eu vou ser pobre, tipo isso. Crença que devo ter versus valorizar, tipo isso. Nath, você acredita que você tem pobre? Que dinheiro não dá em árvore? Tenho várias. Uma delas é que toda pessoa rica é ruim. Ter dinheiro dá muito trabalho. Gente, anotem essas crenças de vocês num papelzinho, né? Porque nós vamos tentar fazer um exercício aqui hoje para ressignificar essas crenças, ok? Mas vamos lá. O que são crenças financeiras? As crenças financeiras são compreensões duradouras e tão profundas que nós acreditamos nela acima de tudo. Então, vamos pegar da Ana Paula aqui, que ter dinheiro dá muito trabalho. Então, eu posso acreditar nisso
Isso pode estar na minha vida desde a infância, porque eu escutei as pessoas falarem isso, porque eu entendi isso, porque eu trouxe isso para minha vida, e aí eu não questiono essa crença. Eu não questiono qual que é o trabalho que eu posso ter tendo dinheiro. O que é ter trabalho sendo rico? Como que eu posso ser rico e ter menos trabalho? Eu não questiono. Eu trago essa vida, essa crença como uma crença verdadeira. Ela passa a durar anos na minha vida. E lembrando o que eu disse no início, ela age de forma rápida. Ela atua de forma rápida. Então, se eu acredito que ter dinheiro dá muito trabalho, toda vez que chega uma proposta para eu ganhar dinheiro tendo pouco trabalho com isso, eu desacredito, eu invalido, eu não olho para essa ideia. Então vamos lá, eu chego para a Ana e falo assim: nossa, Ana, eu tive uma ideia formidável e nós vamos ganhar muito dinheiro se a gente trabalhar determinadas coisas na psicologia. Como a Ana não acredita nisso, para ela o dinheiro dá muito trabalho, a Ana vai virar para mim e falar assim: ah, não, Luciana, sua ideia não é tão boa assim, eu nem dou conta de fazer isso. E ela acaba virando as costas para a possibilidade de ter dinheiro, tá? Então as crenças, elas são duradouras e nós não questionamos as nossas crenças. Quanto mais questionamentos fizermos para as nossas crenças, mais teremos chances de mudá-las na nossa vida. Então vamos lá. Se eu acredito que dinheiro é ruim, gente, eu vou trazer um trem ruim para minha casa? Eu vou trazer algo ruim para minha casa? Claro que não. Eu vou mandar ele embora da minha casa. E como que eu mando ele embora? Fechando as portas para uma possibilidade de novos negócios, perdendo dinheiro, dando dinheiro para os outros, fazendo negócios mal feitos. Por quê? Porque eu acredito que o dinheiro é ruim. Quanto mais eu olhar para minha crença, e eu vou repetir isso a live inteira, quanto mais eu olhar para minha crença, mais eu tenho chances de mudar. Então vamos falar das minhas crenças aqui, ó. Eu tenho ainda, porque eu não vou dizer que eu tô livre dessa crença, eu tenho uma crença que eu introjetei. Lu, de onde você tirou isso? Não sei, porque eu já conversei com meu pai, já conversei com minha mãe, e minha mãe e meu pai não entendem de onde que eu tirei isso. Eu tenho uma crença que eu preciso dar as coisas para os outros. Eu preciso pagar a dívida dos outros. E como que eu conheci, como que eu descobri minha crença? Num processo de autoconhecimento, num processo de terapia, a minha terapeuta perguntou para mim um ditado, que quando eu pensasse em dinheiro, qual que era o ditado que vinha na minha cabeça? E eu falei o ditado: devemos pagar o devido valor ao sal. Quando eu falo esse ditado, todo mundo assusta. Gente, o meu pai assusta, minha mãe assusta. Eu não conheço uma pessoa da minha família que conhece esse ditado. E eu juro, eu criei na minha cabeça que um dia o meu pai me disse isso. Hoje eu acredito que pode ter sido o pai de alguma amiguinha, o pai de alguma colega que disse isso, e eu apenas fiz um deslocamento para o meu pai. Mas eu trouxe isso como uma verdade absoluta. Eu trouxe isso como algo que norteia a minha vida. E aí, olha como que essa crença ela é difícil. Porque essa crença mexe com a minha vaidade, porque eu dou as coisas, eu pago as contas dos outros, eu dou as coisas para os outros. Então ela é uma crença maravilhosa. Nossa, a Luciana é muito linda, a Luciana paga a conta, paga o almoço, paga isso, paga aquilo. Mas o que que isso fazia comigo? Eu dava o dinheiro para todo mundo e eu acabava ficando sem nada. Agora, 10 minutinhos antes de entrar nessa live, eu tava conversando com a minha irmã e minha irmã falando que tá sem computador.
Ah, gente, em 2 tempos, porque a criança é rápida. Em 2 tempos eu falei, nossa, vou ter que te comprar um computador? Ou seja, fudeu. Desculpa, eu não posso falar fudeu aqui, né? A crença, ela é rápida, eu acredito nela, eu dou o computador para minha irmã sem olhar para o que é que eu tô abrindo mão quando eu faço isso. Que comportamento meu eu tô repetindo quando eu faço isso e o que que eu tô reforçando na minha irmã quando eu faço isso. Vocês lembram que a minha irmã foi aquela que disse que ela se sente dependente dos pais dela? Olha que maravilhosa que eu sou, olha que pessoa humana, linda, incrível. E o pior é que o povo cai nisso igual patinho, né? Pessoa generosa, vou dar um computador para minha irmã. Eu elevo minha vaidade lá em cima, então minha crença ela se torna necessária e reforço na minha irmã a crença dela, que ela depende dos outros. Então eu transfiro dos meus pais para mim. Ou seja, eu atrapalho a minha vida e atrapalho a vida da minha irmã. Mas como boa vaidosa que eu sou, eu vou falar que eu sou uma pessoa maravilhosa. E é capaz ainda de eu contar para todo mundo como eu sou generosa e tô dando um computador para minha irmã. O que eu quero contar com essa história? Que as crenças, elas alimentam uma demanda nossa. Então a nossa crença, ela não acontece por acaso. Ela reforça uma demanda nossa. Então a minha crença, ela reforça a minha crença de ser vaidosa. Vaidosa e também muito arrogante, tá? E aí, gente, é aquilo que eu falei. Toda vez que a gente olha para nossa crença, a gente olha para nossa dor. Eu não quero ver que eu sou vaidosa. Eu não quero fazer isso. Como que eu comecei a trabalhar essas crenças? Quando essa terapeuta perguntou esse ditado, eu falei: devemos pagar o devido valor ao sal. E a minha terapeuta perguntou: devemos pagar. Então, na sua família tem aqueles que devem e tem aqueles que pagam, né? E aí ela ainda fez uma analogia pior com o meu ditado. Aqueles que devem, eles usufruem a vida, eles aproveitam a vida. E aquela pessoa que paga, geralmente ela é aquela pessoa que curte menos a vida, porque ela precisa acumular. Oi, Rô! Ela precisa acumular para ter, para pagar para o outro. E foi aí que eu percebi o que a minha crença também fazia comigo. Eu ficava esperando as pessoas deverem para eu pagar. E aí a minha terapeuta começou a pedir para eu anotar quando que isso acontecia na minha vida. Então eu já peço para vocês o mesmo dever de casa. Quando que as suas crenças aparecem na vida de vocês no dia a dia? E quando que ela aparecia? Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer um curso e aí foi todo mundo almoçar no mesmo restaurante. Numa época, sabe, gente, que a gente podia aglomerar e podia sair de casa e podia todo mundo fazer cursos presenciais. Nossa, numa época assim, ó, num passado muito distante, mas que se Deus quiser, eles vai voltar para nossa vida. E aí foi todo mundo para o mesmo restaurante, né? Todos os alunos, geralmente a gente era uns 15 alunos. E uma pessoa esqueceu a carteira. Lá na fila de pagar, de pesar lá e pagar, ela esqueceu a carteira. Quem era a criatura divina que estava atrás dela? Eu. O que eu fiz? Eu simplesmente fui lá e paguei o almoço dele. Falei: não, pode deixar, que isso, eu pago o seu almoço. Gente, nesse dia eu elevei minha vaidade lá em cima, né? Eu tinha dinheiro, eu venho de uma profissão que a ideia é que não se tem dinheiro, então eu tinha dinheiro para pagar o meu almoço, eu tinha dinheiro para pagar o almoço dela. Olha como minha vaidade foi lá em cima. E na hora que ela chegou no curso, o curso começou e ela foi contar para a professora a situação dela
E aí foi contar para todo mundo, nossa, a Luciana pagou o meu almoço. Ela colocou a minha vaidade lá em cima, reforçando ainda mais as minhas crenças e me impedindo de olhar. Quando eu pago o almoço para ela, o que que eu estou fazendo com a minha vida? E eu lembro de eu sentar e uma colega minha de psicologia que estava na minha frente, ela falar para mim: você sabe que o que você fez não foi saudável, né? E eu olhar para ela e falar assim: não, achei o máximo, achei que eu tinha que fazer isso mesmo. E é assim que a gente age com as nossas crenças. A gente se torna melhores amigos da nossa crença. A gente carrega a nossa crença como uma verdade absoluta. Então a Ana pega a ideia dela de que dinheiro dá para ter dinheiro dá muito trabalho. Gente, coloca no melhor banco ao lado dela. Que melhor banco o quê? No colo dela. E trata isso com muito carinho. E aí ela não precisa fazer mudança na vida dela. Então, eu queria fazer. Tá tudo bem, gente? Eu falo que nem uma maritaca aqui. Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Não pagou nunca. Eu sempre faço isso. Deixando de ver essa live em 3, 2. Não, senhora, Carlinha. Eu almoço todos os dias com você, tá bom? Obrigada, Rô. Obrigada pelo retorno, gente. Então, eu queria que vocês pegassem a crença de vocês de verdade, a crença de vocês de verdade, e pensasse comigo. Pensasse não, vamos escrever, gente, porque escrever muda tudo. Colocar ela num papel muda tudo, 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 tudo. Coloca a crença de vocês grande, gritante, de vermelho de preferência. E coloca duas setinhas para mim. Qual que é o meu lucro e qual é o meu prejuízo com essa crença? O que que eu lucro com a minha crença? Vocês lembram do meu exemplo? Minha vaidade. Minha vaidade. A hora que o meu telefone toca e alguém me pede dinheiro, gente, minha vaidade vai lá nas alturas. E o que que eu perco com a minha crença? Acho que até. Ai, Marcinha, que lindo! Eu fico tão feliz. O que que eu ganho? Qual é meu lucro? E qual é o meu prejuízo com a minha crença? Nath não sabe a crença dela. Gente, quando a gente completa aquela frase, eu quero ter muito dinheiro, mas quando eu faço isso de verdade, essa frase já é um excelente localizador para minhas crenças. Lu, mesmo assim, eu não sei qual que é o ditado popular que vem na minha cabeça quando eu falo de dinheiro. Qual é o primeiro ditado popular que vem na minha cabeça? Dinheiro não dá em árvore. Ou é dando que se recebe. Ou rico é ruim. Quando eu consigo localizar essas respostas, eu consigo achar as minhas crenças. Eu quero chorar quando alguém me pede dinheiro, porque tem a ver com a minha crença. Tem a ver com a minha crença. E, gente, nós temos as crenças de uma forma tão forte, tão forte, tão forte, que qualquer um que me diz o contrário, qualquer um que me diz, quando aquela pessoa, né, Maria Cristina, maravilhosa, sentou na minha frente e falou para mim que o que eu tinha feito não era saudável, a primeira coisa que eu falo para ela é: você tá errada e eu tô certa. Eu fecho qualquer canal meu de reflexão. Então, não espere que o outro vai mudar as suas crenças. A única pessoa que é capaz de mudar as suas crenças é você mesmo. Então, é só a partir da sua auto-reflexão, do seu autodesenvolvimento, do seu autoconhecimento,
que você vai fazer uma transformação na sua vida. Lu, mas que prejuízo que você teve sendo tão vaidosa? Eu acabei entendendo que eu tinha que gastar o dinheiro com os outros. E todo mundo vê o quanto para mim é difícil gastar dinheiro comigo. O meu dinheiro, ele sempre estava a serviço dos outros, mas dos outros que tivessem perigo e que elevasse minha vaidade. Então, na verdade, eu estava muito mais ancorado na vaidade do que no amor ao próximo, no carinho do outro. E eu acabava não usufruindo o dinheiro na minha vida. Então, o lucro era que todo mundo me agradava e o meu prejuízo é que eu não existia para mim. Então, gente, é pensar isso. O que que eu ganho e o que que eu perco com as minhas crenças? Quais são os meus lutos e quais são os meus prejuízos? Vamos pegar a Ana aqui. Se ela acredita mesmo de verdade que dinheiro dá muito trabalho, às vezes ela pode abrir mão da inteligência dela. Ela pode deixar de arriscar, deixar de colocar a inteligência dela a serviço das pessoas, porque ela pode ter medo de ficar rica e isso dá muito trabalho na vida dela. Lu, mas isso não acontece não, ninguém faz isso. Faz isso e faz isso o tempo inteirinho. Marcinha tá falando, tá achando que dinheiro é capim? E depois você me lembra de comentar esse negócio com você com relação àqueles lotes que a gente conversou semana passada, porque lote é capim, tá? Pensa que acho dinheiro em calçada alta, acho que é a minha crença. Penso que acho dinheiro em calçada alta. Carlinha, essa eu nunca tinha ouvido na vida. Nunca tinha ouvido na vida, né? E a gente acha dinheiro aonde? Onde que a gente pode achar o dinheiro? Como que a gente pode produzir o dinheiro, né? Nós temos atitudes e comportamentos que são, não é, Marcinha? Fez sentido, não fez? Fez sentido. Quando a gente olha para as nossas crenças, gente, não tem nada melhor no mundo, é libertador. Nós temos atitudes e comportamentos que circulam as nossas crenças, ou seja, que as nossas crenças que mandam. A gente está jurando que está fazendo a melhor escolha, mas no fundo nós estamos afogados nas nossas crenças. Agora vamos lá. Nós temos alguns tipos de crença. Nós temos as nossas crenças pessoais, que ela diz do quem eu sou. Eu sou rica ou eu sou pobre? Gente, essa daqui me acompanhou durante muito tempo. Eu sou rica ou eu sou pobre? Que são as nossas crenças pessoais. E às vezes aqui entra algumas síndromes que nós desenvolvemos. Quem sou eu? Como que eu me sentiria? Tem gente que jura que quer ficar rico, mas não se sente bem em lugares ricos. Não se sente bem em restaurantes chiques. Eu quero muito ser rica, mas eu não consigo ficar bem na casa da Ana Paula, que é riquíssima. Eu saio correndo de lá. Então, como que eu vou realmente ficar rica se eu não me sinto bem em lugares ricos? Gente, vamos lá? Fabiana, é muito eu mesmo, muito sua cara. Eu vou para um lugar que as pessoas são um pouco mais chiques e isso me incomoda. Vocês já pararam para prestar atenção que tipo de restaurante que vocês escolhem? Que tipo de hotel vocês escolhem? Que tipo de shopping vocês escolhem? O que esses lugares estão dizendo das suas crenças? Eu mudei isso aqui em Goiânia. Eu me sinto ótima, me sinto pobre, rica, só que de amor e saúde. Pois é, gente, eu sou pobre ou eu sou rica?
Essa é uma das primeiras crenças que a gente precisa começar a entender quando a gente quer fazer uma mudança das nossas crenças. Então, começar a olhar para as minhas escolhas. Antes de entrar nessa live, eu estava falando com a minha irmã justamente isso. Como eu sou fã de comprar uma roupa baratinha, mas a minha mãe também adora comprar uma roupa baratinha. A minha madrasta, gente, ela acha o máximo uma roupa baratinha. O máximo, ainda bem que ela não tá vendo essa crença, mas ela acha um máximo. Uma roupa carinha, a gente nem veste nela, nem veste na minha mãe. Então, como que eu quero ser rica se eu não dou conta de sustentar uma roupa cara no meu corpo? As crenças da nossa capacidade. Eu quero ser rica, mas eu não acho que eu sou capaz. Eu não acredito que eu sou capaz de produzir esse dinheiro. Eu acredito que o outro é capaz. Eu não. E aí que entra a síndrome do impostor, porque eu olho para mim o tempo inteirinho e não me sinto suficiente boa para desenvolver esse trabalho. Eu não me sinto suficientemente capaz. Eu não me sinto intelectualmente capaz. E aí é uma hora que eu preciso parar o que eu estou fazendo e olhar para as minhas reais capacidades. Eu sou capaz de fazer o que na minha vida? Parar mesmo, gente, olhar para minha capacidade. O que eu dou conta? A Carlinha diz: digo que nasci pobre por acaso, caí da cegonha no Ceará, mas estava para nascer em Paris. Ah, certeza, Carlinha. E aí, como que eu me torno rica no Ceará? Como que eu faço essa transformação no Ceará? Como que eu passo férias em Paris, mas eu volto para minha origem, que é Ceará? Gente, eu preciso olhar para as minhas crenças de capacidades. E para isso, às vezes, eu preciso colocar os lembretes. Eu sou capaz de. E cada um aqui é capaz de fazer alguma coisa. Cada um aqui é capaz de transformar a vida do outro de uma maneira. Cada um aqui é capaz de tocar a alma do outro de alguma maneira. E aí, quando eu olho para as minhas capacidades, para o meu eu, para aquilo que eu desenvolvi, para a minha caminhada, não para a caminhada do outro, para a minha capacidade, para a minha caminhada. Para isso, gente, eu gosto muito de um exercício. A Ana Paula vai me matar aqui, que esses dias para trás eu fiz ele com ela, que é uma estrada. A Renata também vai saber que já fiz isso com ela. Uma estrada. Como que foi a minha vida? Como que foi a minha estrada da minha vida? Onde é que eu tô na minha estrada, gente? Que lugar que eu tô na minha estrada de desenvolvimento, na minha estrada de capacidade, na minha estrada da minha inteligência. Como é que eu tô? Onde é que eu tô? Na minha, gente. Na minha, não é da Carol, não. Na minha estrada. O que eu venho construindo na minha estrada? Se eu sair de uma estrada esburacada demais, se eu sair de um lugar tumultuoso demais e eu cheguei até aqui, é porque eu tenho capacidade. E aí eu posso olhar e ver o que eu vou transformar, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer com essa estrada. Oi, Bruna. O que eu vou fazer daqui para frente? Alô, mas eu quero ser a melhor psicóloga do dinheiro do país. Eu falo isso muito, gente. Eu quero ser a maior referência em psicologia do dinheiro do país. Valéria Meirelles que lute. Tô brincando, Val. Mas o que eu preciso fazer na minha vida para me tornar isso? O que eu preciso? Como que eu posso me capacitar mais? O que eu preciso desenvolver? O que precisa ser feito? Se eu não tenho essa capacidade, o que eu preciso desenvolver em mim? Então, gente, trazer essa crença da capacidade para minha vida.
Já é. Ai, Marcinha, obrigada. Trazer isso para minha vida e olhar para essa capacidade. A outra crença, gente, e essa crença nos atrapalha muito, é a crença do merecimento. Eu não me sinto merecedora de ter dinheiro na minha vida. Por quê? Porque os meus pais estão numa situação pior. Porque os meus colegas de sala não desenvolveram tanto que eu desenvolvi. Porque eu acho que a minha trajetória foi fácil. Porque eu acredito que, eu fiz um baralho. O baralho da Bruna estava aqui, pertinho de mim, que eu estava usando ele. Eu fiz um baralho, o baralho foi de uma ideia e dessa ideia eu ganhei muito dinheiro. Então foi fácil, eu ganhei dinheiro fácil. Então eu não me sinto merecedora desse dinheiro. Eu não me sinto suficientemente boa para ter esse dinheiro na minha vida. Ou se eu ficar rica, eu vou começar a perder as pessoas, minhas amigas não vão gostar de mim, meus pais não vão gostar de mim. E aí, gente, a gente precisa olhar para esse merecimento, trazer esse merecimento para minha vida. E lembrando, só depois que eu fui mãe, que eu entendi que a minha mãe e o meu pai, eles querem o melhor para minha vida. E se o melhor para minha vida é ficar rica, eu tenho certeza que eles estão me abençoando. Porque eu quero o melhor para as minhas duas filhas. Então, quando a gente tem a nossa vida, a sequência é a gente ir embora para nossa vida. E os meus pais. Oi, gente, meu marido ligando. E os meus pais, eles estão me apoiando. E o sonho de todo pai, gente, de todo pai do mundo, é que a gente cresça, que a gente desenvolva, que a gente anda para frente. Então, é nessa hora que a gente olha para os nossos pais, recebe eles do jeito que eles são, perdoa. Eu falo que quem sou eu para perdoar meu pai e minha mãe, né? Porque meu pai e minha mãe, eles são muito maiores do que eu. Então, quem sou eu para perdoá-los? Mas tem gente que precisa. Perdoa o pai e a mãe e fique em paz com a nossa história, com a história que é minha, com a história que eu consegui construir. E aí, de coração leves e tranquilos, a gente olha para o nosso merecimento com mais carinho, com mais afeto. Fala, eu mereço. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter uma vida tranquila. Eu mereço socorrer o meu pai se eu quiser ou não. Eu mereço ter as escolhas da minha vida. Então, são crenças, gente, vamos lá. As nossas crenças com relação ao meu eu, que são as minhas crenças pessoais. Quem sou eu? A minha crença de capacidade, o que eu sou capaz, o que eu dou conta de desenvolver, e as minhas crenças de merecimento. Eu, antes de entrar para essa live, eu falei com a minha irmã aqui me apoiando, conversando comigo. Aí eu falei, vem meu pai, vem minha mãe, me abençoa para eu ter um destino mais leves que eles. E eu tenho certeza que esse é o desejo de todos os pais. E às vezes a gente fica achando que é a gente que tem que ir lá tomar conta da vida deles. E não é não, gente. São eles que têm que continuar nos abençoando. E aí você vai virar para mim e falar assim, Lu, mas o que essas três crenças têm a ver com dinheiro? Gente, a forma como eu lido com o dinheiro é a forma como eu lido com a minha vida. Quando eu me permito olhar para quem eu sou, olhar para as minhas capacidades, olhar para o meu merecimento, automaticamente eu também olho para o meu dinheiro e eu fico em paz. Olhar para as minhas crenças, trazer as minhas crenças para a minha vida é ficar em paz. Lu, mas você mesmo disse que você não mudou, você continua dando computador para os outros aí de bandeja.
Só que agora eu não posso falar que eu tô fazendo isso de forma inocente. Eu já sei que eu tô fazendo isso por conta das minhas crenças. E eu posso olhar para isso se eu quiser ou não. A Renata disse: honrar nossos pais vivendo bem, felizes e com levezas. Nenhum pai quer que veja um filho sofrendo na vida. E, gente, como hoje, depois que eu sou mãe, eu percebo isso, né? Eu já atendi tantas pessoas que falaram para mim: Lu, mas como que eu posso ser mais rico que os meus pais? E hoje eu entendo que ser mais rica que o meu pai e minha mãe é ver o meu pai e minha mãe felizes. É ver o meu pai e minha mãe bem. Então eu posso sim ser rica, sim. Bom, vamos lá. Como que eu posso resignificar? Que eu acho que é essa a grande pergunta. Como que eu posso resignificar as minhas crenças? Gente, vamos lembrar do que eu falei? Que o outro, ele não muda as minhas crenças. O meu marido, ele não vai mudar as minhas crenças. A Carlinha, ela não vai mudar as minhas crenças com relação ao emagrecimento. A Luciana, ela não vai mudar as suas crenças com relação a finanças. A única pessoa que pode mudar as suas crenças financeiras é você mesmo. E a gente consegue fazer isso quando a gente traz as nossas crenças. Lu, uma, duas, todas que você der conta de olhar. Todas aquelas que você quer fazer. Eu geralmente trabalho com duas. A minha crença de que eu tenho que pagar as contas dos outros e se eu sou rico, eu sou seu pobre. Que quem me acompanha aqui no meu Instagram sabe que eu vivo essas crenças sempre, né? Então hoje eu prefiro olhar para as duas. Porque eu acredito que se eu olhar para essas duas, eu consigo desenvolver isso melhor. Mas tem outras, gente, várias outras. E quantas vezes eu já neguei crenças nessa vida e a crença vinha cá e me dava um tapa na minha cara. Então, quanto mais consciente, quanto mais consciência eu tiver dessas crenças, mais fácil vai ser eu resignificar a minha crença. Então, o que que eu posso fazer? Gente, pegar um papel, uma folha, um caderno ou um quadro que eu tenho aqui e escrever a crença que eu quero trabalhar. Vocês podem trabalhar com uma crença por mês. Lu, mas a gente tem tantas crenças assim? Sim. Crenças financeiras, salvo engano, são 70 ou 72 crenças financeiras que nós temos. Eu tenho até um exercíciozinho de crenças financeiras. Quem tiver interesse, me manda um direct que eu mando esse exercício de crença para vocês, tá? Não dá para trazer ele aqui para a live, porque senão precisaria de uma outra live para fazer ele. Mas quem tiver interesse, me manda uma mensagem que eu mando o exercício para vocês. Então, coloca a sua crença em cima de um papel bem perto de você, ou de um quadro. Eu gosto do quadro, eu já trabalhei com o espelho, com a ideia do espelho. Trazer essa crença para sua frente e começar a fazer 3 perguntas. Gente, 3 perguntas que pode te ajudar a questionar essas crenças. Então, as minhas perguntas, vamos lá. Quando você paga as contas para os outros, o que que você deixa de comprar com o dinheiro que você pagou pelos outros? Essa era uma pergunta que eu me fazia muito, porque nós não temos essa mania de perguntar o que que eu tô deixando de comprar quando eu tô gastando dinheiro na padaria, no restaurante, com os outros. Então são 3 perguntas que você vai fazer para sua crença. 3. Para que isso, Lu? Para você começar a fazer uma reflexão. E caso você tirasse essa crença da sua vida, como ficaria a sua vida? Começar a desenhar o seu mapa de possibilidades, as suas expectativas, trabalhar as suas visualizações. Gente, se eu parasse de pagar a conta para os outros
E eu vou contar pra vocês, gente, eu já paguei conta demais dos outros. Demais. Dinheiro demais. Mas é muito, muito, muito assim. Eu acho que é mais do que o meu apartamento. Se eu parasse de pagar as contas dos outros, como que ficaria a minha vida? Hoje eu sou doida para ter um chalézinho. Eu já teria esse chalézinho. E aí o que que eu fiz? Eu tenho esse chalé aqui ó, na minha frente hoje. Eu tenho eles nas minhas coisas. E toda vez que eu olho para a foto desse chalézinho que eu quero construir, que eu brinco que nem chalé não tem, só tem a parte da piscina do chalé. Com o dinheiro que eu já paguei a conta dos outros, gente, eu construí o chalé, a piscina e ainda comprava um unicórnio para fazer de boia. Então hoje eu tenho esse chalé na minha vida. Eu trago ele para minha frente. Eu tenho ele como uma fotografia e eu mostro para todo mundo. E eu falo, em janeiro do ano que vem eu vou começar a construir esse chalé. Então é começar a trabalhar as nossas visualizações. Se eu deixo de acreditar que dinheiro dá trabalho, o que eu construo na minha vida? E começo, obrigada, Érica, a trazer as minhas visualizações. Seria milionária, é isso mesmo. Então traga esse milionário para dentro de você. Começa, a Denise vai, se a Denise estiver aqui, ela ainda vai falar, que eu falo, gente, começa a acordar as células da riqueza, gente. Começa a acordar seu corpo para ele ser rico. Porque muitas vezes a gente está fazendo o movimento contrário, é rejeitando isso na nossa vida. Então, quer aprender a resignificar suas crenças? Faça 3 perguntas para suas crenças. 3 perguntas reflexivas. Quem não souber o que é pergunta reflexiva, gente, vamos ser minha aluna, porque você vai aprender a fazer perguntas reflexivas. Daquelas assim, propaganda, né? Para quem não sabe, daqui 20 dias eu tô lançando um curso de bem-estar financeiro para consultório. Então, quem não sabe o que é fazer perguntas reflexivas, cole em mim que você aprende. Faça 3 perguntas reflexivas para suas crenças. E comece a trabalhar com as suas visualizações. Se você não tivesse essas crenças na sua vida, como que seria a sua vida hoje? Traz isso, gente, para dentro de você, traz isso para o seu quarto, traz isso para o seu escritório, traz isso para o seu computador, traz isso para a sua vida, para que você permita viver bem. As perguntas vão no ponto, tô tentando ler aqui o que a Ana falou, as perguntas vão no ponto. Gente, mas faça perguntas de verdade, não é aquelas perguntinhas, não. E fala todos os dias para você, a partir de hoje eu vou olhar para as minhas crenças. Porque se tem coisa mais fácil que a gente faz na nossa vida, é fingir que não tem. Ah, eu finjo que eu não tenho elas. Que é mais bacana, mais saudável, dói menos. Então, gente, traz as crenças de vocês para sua vida, para sua frente, sabe? Coloca ela assim, estampado no seu espelho. Lu, demora resignificar uma crença? Demora mais se você não começar hoje. Então, faça exercício o mais rápido possível. Ok, obrigada, Mônica. Obrigada, Lelê. Gente, sobre crenças financeiras, ficou alguma dúvida? Para quem está chegando aqui no finalzinho, nós já estamos encerrando. Ficou alguma dúvida? Conforme eu estava fazendo a live, eu estava recebendo mensagens, a live vai ficar gravada. Agora, toda terça-feira, meio-dia, a gente vai falar aí algum assunto. Esse assunto foi escolhido pelo pessoal no direct, então lá pela quinta, sexta-feira eu coloco outro assunto e aí vocês votem no que vocês quiserem. Coloca aí o lembrete de que terça-feira a gente tem um papo comigo. Eu quero ter muito dinheiro, mas é a pergunta que fica, devo mudar de profissão para isso? Ai, Deus, não existe isso, gente. Não tem profissão nessa vida que não dá dinheiro. Não tem. Vamos conversar melhor. Não tem isso, né? O povo tem a mania. Nós esquecemos de falar das crenças das profissões.
Mas uma das profissões que psicologia não dá dinheiro. Gente, psicologia dá dinheiro, eu sou a prova viva disso. E aqui tem um monte de gente que ganha dinheiro com a psicologia. Agora, se você tem uma outra profissão, você pode acreditar que dá dinheiro. Esse dia para trás eu vi um cara ganhando muito dinheiro vendendo um curso para ensinar o cachorro dos outros a fazer xixi fora de casa. Então não existe profissão que não dá dinheiro, tá? Aí isso tem a ver com a gente, com o meu ser, que aí tem a ver com as minhas crenças de capacidade, ok? Carol, te escuto há anos, mas você sempre me ensina alguma coisa nova. Você sempre me surpreende. Obrigada, Carol! Psicologia de dinheiro dá muito dinheiro, dá mesmo. Já mudei muito, mas ainda tenho muito que mudar. Professora do Estado dá dinheiro. Gente, o que que eu posso fazer para além de ser professora do Estado? Porque vocês aprenderam demais da conta. Eu tenho uma prima que tá aqui, gente, que era foda em autismo. Ela era professora de autismo e ela era foda nisso. Ela nunca resolveu vender o conhecimento dela. Ela nunca embalou isso para além do Estado, né? Então, como que eu posso olhar para além do Estado? Como aquilo que eu faço é bom para além do Estado? Eu lembro que quando eu falava de autismo e a Fá, que era foda em autismo, falava, gente, a discrepância era gritante, né? E eu era psicóloga, era pedagoga, mas ela nunca apropriou do conhecimento dela. Então, era uma crença de capacidade dela e não da profissão. Bom, gente, eu agradeço a presença de todos. Não esqueça que terça-feira estaremos aqui juntos, que daqui a pouco teremos mais e mais cursos. Quem tiver interesse em estudar psicologia do dinheiro também fica de olho que daqui a outros dias vamos ter turma nova. Obrigada, irmã! Vai ficar muito rica. Gratidão, Fá. Ficamos com Deus. Compartilhe essa live com quem vocês acham que precisa ouvir. E coração, obrigada de coração. Fiquem com Deus. Até mais. Beijos.